O airo é o tema desta sessão, é esta ave que aqui está, e o título é Quando havia airos nas berlengas. Eu escolhi este título porque havia, mas já não há. É mais uma daquelas espécies que nós perdemos como aves nidificantes nas últimas décadas, e hoje vamos tentar conhecer um bocadinho melhor a história desta espécie. Esta foto que aqui está não foi escolhida por acaso. Reparem que a ave tem aqui uma data de objetos que parecem estar espetados na cabeça e que, pelo aspecto, provavelmente são fios de nylon das redes de emalhar, portanto, das artes de pesca, que estão identificados como sendo um dos principais fatores que tem causado a mortalidade dos adultos e que tem contribuído para o declínio desta espécie. Portanto, esta imagem acaba por ser bastante representativa daquilo que tem estado a acontecer com os airos. Antes de falar da espécie, gostava de referir aqui uma curiosidade. Muitos de vocês, especialmente, já terão ouvido falar da revista Airo. É uma revista científica que é editada pela SPEA, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Já vai no seu volume 33, se não me engano, que foi o de 2025. Tem um site, que é o airospeia.com, portanto a revista atualmente sai em formato digital, mas nem sempre foi assim. Há 2 décadas saía em papel. Eu creio que, não tenho a certeza, mas creio que atualmente já não existe edição em papel. E, por exemplo, está aqui a capa do volume 14 de 2004, já editado pela SPEA, está aqui o símbolo, mas antes de ser editado pela SPEA, o Airo era uma revista produzida pelo ICN, que é o atual ICNF, portanto era o Instituto da Conservação da Natureza. Está aqui o exemplo do volume 9, editado em 1998. Mas o Airo começou antes do ICN ser ICN. O Airo começou em 1990, está aqui a capa do volume 2, aqui, foi editado pelo CEMPA, que é o Centro de Estudos de Migrações e Proteção de Aves, e que na altura pertencia à instituição que antecedeu o atual ICNF, que era o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. Portanto, o CEMPA, desculpem, o AIRO começou a ser publicado nessa altura. E reparem nesta fotografia que aqui está. Temos uma data de airos pousados aqui numa zona rochosa, e eu pus aqui propositadamente a página de abertura, que é onde tem o índice e tem a ficha técnica, e na ficha técnica está aqui dito fotografia da capa, Airos, Urialga, fotografia tirada na Berlenga, que era a única colónia que existia nessa altura, no Carreiro Maldito, que é uma dos carreiros que existe lá na ilha principal, tirada em junho de 1981. Portanto, há 45 anos era possível encontrar ainda uma quantidade razoável de airos nas berlengas. Hoje, em princípio, não resta nenhum, mas já vamos ver melhor como é que evoluiu a população neste local. Portanto, fica aqui o registro, quer desta imagem de 1981, quer da origem da revista Airo, que embora tenha evoluído no seu formato e até na entidade que a publica, começou desta forma e com esta imagem, então, dos airos das berlengas, que também aparece aqui na página do índice. O airo é uma ave da família dos alcídeos, pertence à ordem dos caradriformes, que é uma ordem bastante vasta que engloba todas as limícolas, gaivotas e moleiros também. O nome científico é este que aqui está, Uria alga. Tem um comprimento de 38 a 41 centímetros, portanto este é o tamanho de um pequeno pato, se quisermos, talvez um bocadinho maior que uma marrequinha, maior que um pombo, e tem uma envergadura de 64 a 70 centímetros. A envergadura, recorde-se, é a distância entre as duas extremidades das asas quando estão abertas. É uma ave marinha, portanto habita mar aberto, ilhas oceânicas, às vezes também escarpas costeiras, mas vive e alimenta-se no mar e, como acontece com muitas aves marinhas, vem à terra essencialmente para nidificar. O alimento é essencialmente peixe, que é capturado com mergulhos no oceano, e estas aves podem mergulhar a grandes profundidades, podem mergulhar a 100 metros, e também podem incluir alguns invertebrados.
O ninho, como eu já referi, é em escarpas, seja de ilhas, seja escarpas costeiras, mas é em reentrâncias ou em prateleiras nas escarpas ou eventualmente em grutas. É uma ave colonial, o que significa que nidifica de forma coletiva, e as colónias podem ter centenas ou milhares de indivíduos. A postura, e este aspecto é muito significativo, a postura é composta por um único ovo. E até hoje falámos de muito poucas espécies em que a postura tenha apenas um ovo. E ter apenas um ovo é muito significativo. Significa que a taxa de reposição da população é muitíssimo baixa. Isso significa que, como nascem poucos juvenis, até porque muitos ovos se perdem, se a taxa de mortalidade de adultos for grande, a população pode diminuir rapidamente. E pensa-se que é isso que tem estado a acontecer cá, é que a taxa de mortalidade dos adultos é grande e como a taxa de reprodução é baixa, a população diminui. O ovo é piriforme, portanto tem uma forma de pera, e eu já li que isso acontece para impedir que ele rebole das escarpas onde ele é posto e que caia ao mar. Portanto, o ovo tem uma forma que, de certa maneira, ajuda a manter o equilíbrio. Está ali entre parênteses, pode substituir. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, embora os aires só ponham um ovo, se o ovo se perder, que às vezes acontece, o ovo foi predado ou caiu ao mar, porque às vezes pode não acontecer, então pode fazer uma postura que é só um ovo de substituição. Portanto, eles não têm duas posturas se a primeira for bem sucedida, mas se a primeira falhar, podem fazer uma postura de substituição. Em incubação, eu tenho aqui dois intervalos diferentes porque isto depende das fontes e às vezes os valores dados por diferentes fontes não coincidem. Há fontes que dizem que é 28 a 37 dias, há outras que dizem que é 34 a 49 dias. Ainda há ali uma diferença, portanto, eu juntando os dois intervalos, eu diria que a incubação dura entre um mês e meio, aproximadamente. Seria qualquer coisa dessa ordem de grandeza. O nome científico, Urialga, é assim um nome um bocadinho estranho. Uria vem do grego Ouria, está ali escrito primeiro com os caracteres gregos e depois transliterado para o nosso alfabeto. É uma ave aquática mencionada por Ateneu. Ateneu é mais um daqueles autores da antiguidade clássica. Algue vem de um outro idioma, vem do dinamarquês, alga, que representa um alcídio, que são as aves desta família, mas por sua vez vem do Old Norse. Old Norse é um idioma que era falado pelos vikings, é uma espécie de nórdico antigo. Há muitas aves marinhas que têm nomes provenientes do nórdico antigo. Acontece com várias outras e é o caso também de alca torda, né? Alca, por exemplo, que é a torda mergulheira. Aqui o alca, às vezes há assim uma corruptela, porque os fonemas às vezes vão evoluindo e alca evoluiu para alga, por isso é que ficou Uria alga. Mas alca e alga têm a mesma origem, que é então no nórdico antigo e significa também um alcídio, que depois chegou até nós, ou até nós não, desculpem, até aqui ao nome latino, provavelmente através do dinamarquês. Esta ave foi descrita pela primeira vez por um senhor chamado Pontoppidan, em 1763. O Pontoppidan era um naturalista dinamarquês, justamente, talvez por isso ele tenha usado este nome, alga. Ele fez um trabalho que era o Atlas, o Danish Atlas, que eu penso que não era só sobre vida selvagem, mas na qual ele incluiu algumas informações. E reparem, 1763 é 5 anos depois do Linneu publicar o seu Sistema Natura. Portanto, ele provavelmente acompanhou o trabalho do Linneu. Ele chamou-lhe Colimbus algae. Ora, Colimbus foi o género que o Linneu deu para as mobelhas. Depois, mais tarde, é que as mobelhas passaram para o género Gávea. E, portanto, o Pontoppidan pegou no género Colimbus do Linneu, porque porventura, talvez pela morfologia e pela forma de viver e de se alimentar, ele achou que os aires eram aparentados às mobelhas, hoje estão numa família diferente, e chamou-lhe Colimbus alga. Depois, mais tarde, é que é criado este género, Uria. A localidade tipo, reparem aqui, foi na Islândia, e a Islândia, como já vão ver a seguir, é o país europeu mais importante para esta espécie. Em relação à nomenclatura, quando eu aprendi a ver aves, eu aprendi para esta espécie o nome arau. E, na verdade,
na bibliografia coexistem os dois nomes, Arau e Airo. Arau foi o nome escolhido por Sacarrão, mas eu penso que Arau veio do espanhol. Em espanhol escreve-se Arau com O. Nas berlengas, já desde há muitos anos, era usado o nome Airo, e é esse que prevalece hoje em dia, talvez por influência daquela que foi até há pouco tempo a única colónia portuguesa desta espécie. Falamos agora um pouco da identificação. O airo é uma ave marinha, com este aspecto preto e branco. Tem à primeira vista, pode parecer semelhante com a torda mergulheira, que também tem dimensões parecidas e também é preto e branco, mas tem algumas diferenças importantes. A mais evidente é o formato do bico. O bico é relativamente fino e longo, portanto é pontiagudo, enquanto que o da torda mergulheira é mais curto e é grosso, assim um bocado rombudo e curvo na extremidade, mas largo na base até meio. Portanto, a torda mergulheira tem um bico muito mais espesso e portanto, a silhueta acaba por ser diferente. Nós temos aqui diferentes imagens, que eu agora ponho aqui as legendas. Começamos aqui pelo número 1. O número 1 é o adulto em plumagem de verão, portanto, preto e branco. Não é preto, isto é um castanho escuro. Isto é o da subespécie nominal. Castanho escuro por cima, branco por baixo, como podem ver. O número 2, que está cá em cima, é uma variante que existe no norte da Europa, que em inglês se chama o Bridled. Tem aqui um anel branco à volta do olho, então um anel orbital, e depois aqui uma linha branca para trás. O Bridled às vezes é traduzido em português como sendo o airo de lunetas. Isto não é uma subespécie diferente, é apenas uma variante, tal como existem para certas aves a forma clara e a forma escura. Existem indivíduos que têm esta variante. Nas populações portuguesas nunca foi descrita a presença regular desta variante, mas numa ocasião, quando ainda havia ares nas berlengas, foram observados 2 indivíduos desta forma na ilha. É apenas uma curiosidade. O número 3, aqui embaixo à direita, é o adulto em plumagem de inverno, portanto ele perde o preto das faces, fica só com o preto na coroa e com uma linha escura aqui na face. O 4 é um primeiro verão, portanto é uma ave que nasceu no ano anterior, ainda não tem a coloração escura adquirida. E agora o número 5, que por qualquer motivo eu acho que coloquei aqui mal o retângulo, 5 está atrás do retângulo, mas é este em cima à esquerda, é o adulto de verão da subespécie Albionis. A subespécie Albionis era a que nós tínhamos cá. Reparem que tem assim uma cor mais de chocolate. Portanto, mesmo formato da plumagem, mas com tons mais claros. O Albionis nidificava na Península Ibérica e também, creio que no oeste de França e no sul de Inglaterra. Portanto, é a subespécie que nós tínhamos cá. Depois o 6 é uma cria, que ainda está aqui só com penugem, ainda não vou, e aqui é um juvenil, portanto já na plumagem de transição já está emplumado, já tem penas, portanto, é a transição entre o 6 e o 4. O 5, então, eu estava a dizer mal, este aqui eu estava-lhe a chamar 5, desculpem, estou aqui a trocar os números. O 5 é o juvenil, o 6 é a cria, este Albionis é o 7 e não o 5. Está aqui o número escondido. Este está aqui atrás é o 7, é o adulto verão da Albionis. Portanto, recapitulando, é que os números aqui isto está um bocado em zigue-zague. Portanto, o número 1 é o adulto verão da subespécie nominal, que é este aqui. O 2 que está em cima é o de verão de lunetas. O 3 que está em baixo à direita é o adulto de inverno, já com as faces brancas. O 4 aqui em cima é o primeiro verão. O 5 em baixo é o juvenil. O 6 cá em cima é a cria. O 7 à esquerda, que está com o número tapado, é o adulto de verão Albionis. E finalmente o 8, nós não temos cá, é mais do norte, ainda mais do norte, que é o Hiperborea, ou Hiperbórea. Que este é mais preto, nem sequer é castanho escuro como este, é mesmo preto. Aqui, umas imagens em voo, à esquerda 2 adultos, portanto 1 e 2 adultos de verão, à direita o adulto de inverno. Aqui é o aspecto que nós podemos ver quando eles passam no mar. Isto pode-se confundir com a torda mergulheira, sobretudo se for ao longe. Mais uma vez distingue-se pelo bico fino e alongado. E outra característica, a torda mergulheira tem aqui a asa toda branca por baixo, incluindo no sovaco. Este tem o sovaco escuro, que é talvez a característica mais evidente para distinguir da torda mergulheira. E a asa também é assim um bocado mais suja por baixo. Tem aqui estas manchas, que a torda mergulheira é mais branquinha. Claro que eles voam muito depressa e as batidas asas são muito rápidas, portanto isto será eventualmente mais fácil de ver em fotografia do que ao vivo. Mas pronto, fica aqui a nota do sovaco escuro, que é uma característica útil.
Aqui do guia do Rob Hume, aqui umas outras imagens, temos aqui em baixo ADBR, que é Adult Breeding, portanto o adulto nidificante, está aqui, o tal castanho escuro. Em cima o adulto não nidificante, que já fica com a face clara. O Bridled, portanto o de luneta, está aqui, efetivamente é como se ele tivesse aqui uns óculos com as hastes para trás, portanto o nome de lunetas assenta-lhe bem. Estes aqui são da subespécie Albionis. Aliás, eles dizem aqui all subspecies Albionis, portanto todos. Agora eu não sei este todos se refere só a estes de cima ou se refere à totalidade. Esta legenda não esclarece completamente. Mas pronto, vemos a diferença entre os de verão e os de inverno. Portanto, os de inverno, que é onde diz NB é non-breeding, os de inverno já ficam assim com a face clara. E aqui, dois indivíduos em voo, um com as asas para baixo, um com as asas para cima. Cá está novamente o sovaco escuro, que é característico do airo e que permite distingui-lo da torda mergulheira. Aqui uma fotografia de um indivíduo claramente em plumagem de inverno, tirado em águas portuguesas. Vê-se aqui, portanto, a face branca e a linha escura atrás do olho, mas de resto não está completamente escuro. E aqui um indivíduo em voo, onde se podem ver as características que eu já falei, portanto, bico relativamente longo e pontiagudo, e estas manchas escuras por baixo da asa. Agora, que já vimos a parte da identificação, e antes de falar na situação das berlengas, olhamos primeiro para a ficha da conservação. Ora, quando nós começamos aqui por cima, Portugal 2022 é a lista vermelha mais recente, tem duas categorias, porque é uma para a população reprodutora, outra para a população invernante. A população reprodutora temos aqui CR, ou seja, criticamente em perigo. Normalmente esta categoria é atribuída às espécies que já estão no limiar da extinção, e a população invernante está NT, ou seja, quase ameaçada. Estas duas categorias são as mesmas que tinha em 2005, portanto não houve alteração. O asterisco significa que houve uma adaptação à escala regional e, portanto, desceu uma categoria, se não estava na categoria VU, como já vamos ver. Em Espanha também está CR, portanto, criticamente em perigo, mas a nível europeu ou global, a espécie é muito abundante e, portanto, está LC, ou seja, List Concern. O que é que nos diz a lista vermelha? Diz-nos isto. Para a população reprodutora está CR e diz população extremamente reduzida. A última nidificação confirmada ocorreu em 2002, estando agora a população possivelmente limitada a um indivíduo. Na população invernante, cá está, diz que a população é reduzida, deve ser inferior a 1000 indivíduos maturos, mas que na adaptação à escala regional desceu um nível de ameaça por se admitir que as condições não se estão a deteriorar nem fora nem dentro da região. É claro que isto aqui, o não se estar a deteriorar dentro da região, isto refere-se supostamente à população invernante. E se assumir que a população nidificante, não havendo evidências de declínio das populações europeias, pode salvar a população nacional caso esta decline. Claro que isto é uma suposição, porque a população nidificante está em diminuição há muitas décadas, como já vão ver, mas pronto, é a aplicação dos critérios. Temos então a população reprodutora CR, a população invernante NT, como está apresentado no site da Lista Vermelha das Aves. Agora, quando nós vamos ao site do ICNF, que é quem gera as áreas protegidas, encontramos aqui este desenho em cima, que é o símbolo, o logótipo da Reserva Natural das Berlengas, em que a ave escolhida é precisamente o airo, e depois isto é acompanhado do seguinte texto: o airo, Urialga, é semelhante a um pequeno pinguim. Bom, isto aqui tem várias incorreções. Primeiro, não é algae, é algue, tá? Tem aqui um A a mais. Depois, dizer que é semelhante a um pequeno pinguim, ainda que à primeira vista possa haver semelhanças, esta ave pertence a uma ordem, a uma família diferente, e custa-me um bocadinho ver uma instituição como o ICNF, que devia ser tecnicamente rigorosa, ter aqui uma afirmação destas, que eu acho que seria adequada num livro para crianças, mas que me parece um bocadinho fora de contexto numa instituição sobre conservação. Mas adiante, isto é só uma opinião minha. Tem aqui outros aspectos relevantes. É o símbolo da Reserva Natural das Berlengas. Nidifica em colónias e cada fêmea deposita um único ovo, como já vimos, em pequenas prateleiras nas escarpas inacessíveis às pessoas. Desde 2002 que não há registro de nidificação desta ave na outrora numerosa colónia da Ilha da Berlenga, estando o airo considerado como regionalmente distinto, RE, enquanto reprodutor. Ora, RE é uma categoria que é atribuída em listas vermelhas quando estamos a fazer avaliações regionais, mas nós acabamos de ver, na lista vermelha que saiu há 3 anos,
o AIRE aparece como CR e não como RE. RE é dado para outras espécies que efetivamente deixaram de se reproduzir há algum tempo. Eu não compreendo muito bem como é que o ICNF, que é também uma das entidades que fez a lista vermelha, escreve no seu site que o AIRE está regionalmente extinto e depois publica a lista vermelha a dizer que está CR. Portanto, há aqui uma destas duas coisas tem que estar mal. Eu acho que vou mandar um e-mailzinho para o ICNF a perguntar, a pedir se há assim uma explicação para esta discrepância, porque estas duas informações publicadas pelo ICNF são contraditórias e há aqui alguma incoerência entre estas informações e quando alguém vai consultar estas informações fica sem perceber muito bem qual é afinal a categoria desta ave. Mas isto foi retirado diretamente do site do ICNF. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer é, uma coisa é dizer que o AIRE já não se reproduz desde 2002, que aparentemente é isso que se verifica. Outra coisa é atribuir esta categoria, porque as categorias são atribuídas na lista vermelha. O facto de uma espécie deixar de se reproduzir não a coloca automaticamente na categoria de regionalmente extinto. Eu penso que a confusão virá daí. Agora, vamos olhar para a distribuição mundial, depois europeia, depois espanhola, depois nacional. Ora, a distribuição mundial, como podem ver, é bastante vasta. Bastante vasta. É uma ave do hemisfério norte, de latitudes temperadas. As manchinhas cor de salmão são as regiões de nidificação, onde a espécie é estival. Quando está a roxo, ocorre o ano inteiro, e quando está a azul, ocorre no inverno. Esta ave não é bem migradora, embora se possa distribuir, ter uma distribuição alargada no inverno. Ele é considerado migrador parcial e dispersivo. Sobretudo os juvenis podem dispersar, os adultos tendem a permanecer mais nas imediações da colónia. Embora estas populações mais a norte possam efetivamente migrar, ser migradoras. Ora, como podem ver, há aqui um núcleo importante no Atlântico Norte, que vem desde o Canadá, aqui da Terra Nova, passando pela Groenlândia, Islândia, Ilhas Britânicas e costas dos países nórdicos, descendo até à Península Ibérica. Este é o núcleo Atlântico, e depois há um núcleo no Pacífico que vai aqui desde o Japão, portanto aqui o norte do Japão, que é aqui esta ilha de Hokkaido, vai aqui ao extremo leste da Rússia, à Península de Kamchatka e zonas circundantes. Depois este cordão que vai por aqui fora e que passa para o outro lado são as Ilhas Aleutas, que pertencem aos Estados Unidos, fazem parte do estado do Alasca, e mais umas colónias aqui no Estreito de Bering. Estas aves depois descem até à costa dos Estados Unidos e descem também aqui um bocado pelas costas do Japão. Portanto, temos duas populações diferentes. Há três subespécies aqui nesta zona, que é a Albionis, a nominal, portanto, a algalga e a hiperborea, e depois aqui há a Califórnicos e há outra cujo nome não me recordo. Eu acho que são 5 no total. Vamos ver a situação na Europa. Este é o mapa de abundância do Atlas Europeu. Portanto, tem aqui bolinhas com vários tons de vermelho consoante a abundância. Podemos ver aqui bolinhas bastante escuras, que referem-se a colónias muito importantes da espécie, principalmente nas Ilhas Britânicas e na Islândia. São assim os países mais importantes para esta espécie em termos de população nidificante. Depois vemos também umas quantas aqui nos países nórdicos, tanto Noruega, Suécia, um pouco menos aqui na Finlândia. Isto aqui penso que seja a ilha de Heligoland, que pertence à Alemanha. E depois cá em cima umas ilhas também que pertencem à Noruega. Este deve ser Jan Mayen e a Ilha dos Ursos, Svalbard, Nova Zembla, penso que são estas. Aqui as Ilhas Faroé, também, as Shetland, portanto, tudo o que é ilhas do Atlântico Norte tem colónias desta espécie. E depois aqui umas bolinhas muito clarinhas no noroeste de França, aqui na Bretanha, no noroeste de Espanha, na Galiza, em Portugal não aparece já nada. Isto é o segundo Atlas Europeu que foi publicado em 2020. O mapa de comparação, o que é que nos mostra? Mostra-nos alguns quadrados cinzentos, sobretudo aqui no centro e no norte, uns quadraditos laranjas que são onde a espécie desapareceu, portanto o cinzento é onde mantém, temos um ou outro quadradinho azul também, portanto há aqui uma mistura, mas no sul, sobretudo de França para baixo, só temos quadrados laranjas. Em Portugal há um único quadrado laranja, que é nas Berlengas. Na Galiza, uma série de quadrados laranjas, resta aqui um cinzento, mas entretanto a espécie em Espanha também já desapareceu, como já vamos ver. Em França há alguns laranjas e alguns cinzentos, portanto apenas de Inglaterra para cima é que me parece que a espécie ainda tem aqui uma situação mais ou menos estável. Eu incluí aqui uma ampliação para vocês conseguirem ver melhor
o que se passa quer na Península Ibérica, quer nas Ilhas Britânicas. Portanto, cá está, Berlengas e Galiza, tudo pintado a cor de laranja, com exceção aqui de um quadradito cinzento, que foi um dos últimos sítios onde a espécie deixou de ser vista, que eu penso que é o Cabo Vilano, perto da Corunha. Nas Ilhas Britânicas, então, muitos quadrados cinzentos, alguns azuis, outros cor de laranja, mas, portanto, no conjunto até parece estar mais ou menos equilibrado. Em França não há quadrados azuis, só há cinzentos e alguns laranjas. Portanto, isto dá-vos mais ou menos uma ideia da situação da espécie. No sul e no Mediterrâneo e no interior não há, porque isto é uma ave das costas atlânticas. Aqui um quadrozito só para vos mostrar a dimensão da população europeia. Isto é número de indivíduos e não de casais. Às vezes aparece casais. A nível da Europa como um todo, temos praticamente 3 milhões a 4,4 milhões de indivíduos, sendo que na União Europeia a 28, isto aqui, estes dados ainda incluem o Reino Unido, que entretanto saiu, estava 1,6 milhões, mais ou menos, sendo então que destes 3 a 4 milhões, o país que tem mais é a Islândia, como eu já disse. A Islândia tem, à data desta estimativa, entre 700 mil e 2 milhões. E o Reino Unido, no Reino Unido o intervalo é muito curto, porque eu acho que os censos são muito rigorosos, 1,4 milhões. Portanto, o Reino Unido e a Islândia somados dá entre 2 e 3 milhões e meio. É mais ou menos 3 quartos. Aliás, esta coluna tem aqui a percentagem da população europeia que está em cada país. Portanto, no Reino Unido temos 39%, na Islândia temos 38%. Os dois somados dão quase 80%. Dos restantes países, nenhum chega aos 10%. Temos aqui 7% em Svalbard, que é um arquipélago a norte da Noruega, 6% nas Ilhas Faroé e 5% na Irlanda. Os outros países têm todos menos. Em Portugal, como podem ver, aparece 0 a 1, portanto já praticamente no limiar da extinção. Espanha 0 a 6, a situação não é muito diferente. França, que é o país mais próximo, tem 650 a 810. Ainda tem umas centenas, mas números muito, muito abaixo daquilo que se verifica no Reino Unido. E sendo que no Reino Unido uma grande parte está lá para cima, para a Escócia e para as Ilhas Shetland. Vamos olhar agora para a situação em Espanha. Em Espanha, mostro-vos primeiro a imagem do segundo Atlas, o segundo Atlas que foi publicado em 2003, com trabalhos de 99 a 2002. E aqui em Espanha, neste Atlas, só nos aparecem 3 bolinhas. 3 bolinhas da espécie enquanto reprodutora. Esta aqui são as Ilhas Cidárgas, que é um pequeno arquipélago na província de La Corunha. La Corunha, esta aqui. Esta aqui também é, na província de La Corunha, o Cabo Vilano, que eu falei há bocado, e penso que foi o último sítio onde a espécie desapareceu. E aqui as Ilhas Cias, que são um arquipélago perto de Vigo, na província de Pontevedra. Isto, portanto, em 2013 a espécie só se reproduzia nestes 3 locais, mas sabe-se que há 50 anos havia mais colónias. Havia colónias aqui no Cabo da Estaca de Bares e no Cabo Ortegal, em mais sítios da Galiza, e nas décadas anteriores havia colónias nas Astúrias, na Cantábria e no País Basco. Portanto, por toda a costa norte de Espanha havia muito mais áreas, havia provavelmente 10, 20 mil, isto no início do século passado. Portanto, em Espanha, tal como em Portugal, houve uma diminuição muitíssimo acentuada que levou ao desaparecimento da espécie como nidificante. No terceiro Atlas, que foi publicado há poucos anos, aparecem 2 bolinhas vermelhas. Esta é as Ilhas Cisárgas, portanto a espécie deixou de nidificar. As bolinhas vermelhas, como podem ver aqui na legenda, significa desaparece. Portanto, desapareceu das Ilhas Cisárgas, desapareceu das Ilhas Cias. Vocês podem perguntar, então e o Cabo Vilano? O Cabo Vilano aparece a cinzento porque o terceiro Atlas espanhol, infelizmente, só visitou uma parte do território e as quadrículas a cinzento não foram prospectadas. Se não foram prospectadas, não aparecem as comparações, mas o texto que acompanha este mapa no site do Atlas espanhol esclarece a situação, e eu pus aqui um pequeno excerto que diz o seguinte. Isto foi publicado em 2019, acho eu, 18 ou 19, diz assim: as 2 colónias de aral comum que existiam na Galiza no segundo Atlas de Aves Reprodutoras, 1998 a 2002, desapareceram e aparentemente a espécie já não se reproduz em Espanha. Portanto, eles consideram, esta informação é de há 6, 7 anos, eles consideram que o aral ou airo deixou de se reproduzir também em Espanha, o que significa que depois de ter desaparecido de Portugal, desapareceu de Espanha e, portanto, já não haverá airos a reproduzirem-se em nenhum local da Península Ibérica.
Agora, vamos olhar para a situação portuguesa e eu hoje vou fazer um bocadinho ao contrário do que costumo fazer. Eu costumo mostrar as informações mais antigas e depois vamos avançar até à atualidade. Hoje vamos fazer ao contrário. Vamos começar das mais recentes para as mais antigas. E então as mais recentes é o terceiro Atlas, que saiu em 2023. Teve trabalhos de campo de 2015 a 2021. E quando nós olhamos, aparece aqui apenas uma bolinha amarela na berlenga. Este é o quadrado da berlenga. E a bolinha amarela é a nidificação possível. E as informações que vêm nos trabalhos da lista vermelha, que é contemporânea do Atlas, é que neste momento só haverá por lá um indivíduo. Ora, com um indivíduo não há reprodução confirmada de maneira nenhuma, portanto ficou a nidificação possível. Ainda assim manteve a bolinha azul, porque a espécie foi observada em época de reprodução no período de Atlas, portanto não desapareceu, ela continua presente, já não há reprodução. Mas para efeitos de Atlas, registra-se a presença. Portanto, isto é a informação que nós temos do terceiro Atlas. Quando olhamos para o segundo Atlas, desculpem eu fotografei isto porque este está em papel, acho que dá para ver aqui a grelha, e temos aqui uma bolinha nas berlengas, só que aqui a bolinha é grande, podem ver aqui a legenda, a bolinha é grande e diz nidificação confirmada. Portanto, no segundo Atlas, que foi de 1999 a 2005, ainda havia nidificação confirmada, foi a tal confirmação em 2002, que eu já referi antes, e que foi o último ano em que houve nidificação confirmada. Eu pus aqui um excerto do texto que acompanha o Atlas, não pus todo, que o texto é longo, mas este texto faz um pequeno resumo, diz assim: população nacional, em 2002 foram contados 27 indivíduos. Uma destas aves estava a incubar, portanto, daí a tal nidificação confirmada, constituindo a última evidência de nidificação confirmada da espécie no arquipélago. Esta situação indiciou o acentuado decréscimo da abundância do ar nas últimas décadas. Em 1939, houve um ornitólogo inglês que foi o Lockley. Em 1939 ele visitou a Berlenga e referiu a existência de 6.000 casais. Vejam bem, 6.000 casais, ou seja, 12.000 indivíduos. Mas em 1983, este Teixeira é o António Teixeira, que foi diretor do SEMPA e foi a pessoa que fotografou aqueles airos que estavam na capa daquele volume que eu mostrei no início. Então o António Teixeira estimou a população em apenas 70 casais, número que se reduziu para 52 indivíduos em 1997. Esta diminuição pode estar associada ao facto do arquipélago das Berlengas constituir o limite sul da área de nidificação mundial da espécie ou à predação pela gaivota de patas amarelas confirmada pelos cadáveres de juvenis de airo encontrados no planalto da Ilha Velha, onde estas gaivotas nidificam. A perturbação causada pelas atividades de pesca e embarcações de recreio, assim como a mortalidade das redes de pesca comuns na costa continental e zona envolvente da Ilha da Berlenga, são fatores que podem também ter contribuído para o acentuado declínio da espécie. Portanto, refere-se a perturbação, a predação pelas gaivotas e a utilização de redes de pesca que têm contribuído, como aliás era visível o efeito naquela fotografia de abertura que eu mostrei logo no início, em que se vê um airo com o que parecem ser uma data de fios de pesca agarrado, e isto pode matar muitos adultos. Portanto, fica aqui a nota, em 2002, em que houve a reprodução de um casal, andava por lá 27 indivíduos apenas. Agora, o primeiro Atlas de nidificantes que saiu em 89, teve os trabalhos de campo de 78 e 84, o mapa é semelhante, tinha aqui uma bolinha grande que é a nidificação confirmada, a população em casais está aqui em baixo, era de 10 a 100 indivíduos, foi o que se estimou 10 a 100 casais, desculpem, foi o que se estimou nesta altura, e diz espécie hoje confinada ao arquipélago da Berlenga, mas reparem aqui nesta informação muito interessante, terá ainda nidificado no Cabo de São Vicente nos anos 40, de acordo com Coverley. Eu já vos vou dizer o que é que diz o Coverley. Depois o resto é aquilo que a gente já sabe, que nidifica em falésias ou grutas, que a população no arquipélago das Berlengas em 1939 era 6.000 casais e que hoje é na altura do Atlas, está reduzida a 70 casais. Portanto, no tempo do primeiro Atlas, anos 70, 80, só nidificava nas Berlengas e tinha 70 casais em 1984. Então o Coverley, que foi o Henry Coverley, foi um indivíduo que viveu em Vila Britânica, se a memória não me falha, e ele escreveu um trabalho chamado Bird Notes Portugal, e tem secções para todas as espécies, e na secção dedicada ao airo, ele diz Southern Guillemot, ele chama, Guillemot é o airo em inglês, e Southern porquê? Porque é a subespécie do sul, por isso é que está Urialga albionis. Então diz, de acordo com o Handbook of British Birds, que é um trabalho inglês,
esta que é a Albione, é a forma de airo que nidifica na costa portuguesa. Já foi reportado das ilhas de Berlengas desde há muitos anos e, de acordo com os cálculos do Sr. Lockley, que são referidas nas minhas notas da espécie anterior, a espécie, o airo ainda nidifica nas Berlengas em números relativamente grandes. E depois cá está a informação dele. Em maio de 1939, eu encontrei a espécie a nidificar numa escarpa logo por baixo do farol do Cabo São Vicente. Portanto, aqui está a informação original que o Coverley escreveu, a dizer que ele próprio tinha observado os airos a nidificar nas escarpas da costa algarvia por baixo do Cabo São Vicente. Eles já terão desaparecido lá há muitos anos, mas tendo em conta que eles tentaram desaparecer de outros locais da costa espanhola também, e tendo em conta as características do local, esta observação faz todo o sentido. Mais para trás ainda, vejamos o que nos diz o Rei Júnior, um autor de que eu também já falei. Isto foi em 1931, e ele diz: o arau, ele chamava-lhe arau, é uma das espécies que em maior número frequentam a costa portuguesa, muito principalmente durante o outono e o inverno. Portanto, ele sabia que vinham para cá muitos. Reproduz-se nas Ilhas Berlengas, onde temos obtido bastantes ovos, mas parece que acidentalmente também se reproduz em outras ilhotas da costa. Portanto, o Rei Júnior também a reforçar a nidificação noutros locais. Nos primeiros dias de julho de 1908, uns rapazes apanharam entre os rochedos da praia, em Vila do Conde, um arau que, pelo seu estado de desenvolvimento, não devia ter muitos dias de existência, nem ter nascido muito distante do local em que foi apanhado. Provavelmente, nesse ano, algum casal de araus se reproduziu nas fragas de Aguilhada ou das Caxinas, ilhotas pouco distantes do local. Portanto, as Caxinas são umas ilhotas que existem perto de Vila do Conde. Efetivamente, as fragas da Aguilhada não sei onde são, mas devem ser lá perto. Pronto, depois também tem aqui mais umas notas que diz que, pelas medidas, uns serão portugueses, outros não, mas esta observação em julho é muito interessante porque é a época de reprodução. Aqui uma notícia de 2009 do Correio da Manhã, cá está a repetir depois estas coisas que estão no site do ICNF, a dizer que o airo é uma ave semelhante a um pequeno pinguim. Depois as pessoas vão repetindo isto criticamente, naturalmente, a própria comunicação social, indo buscar esta informação, a ICNF vai espalhando a informação de que isto parece um pinguim, mas como sabemos não é aparentado. E então diz que esta ave está em extinção acelerada e este ano que é 2009, ano da notícia, este ano só foram avistados 4 exemplares. Portanto, os 27 que havia em 2002, em 2009 diminuíram para apenas 4. Então, eu fiz um quadrozinho com base em diferentes fontes que recolhi e este quadro dá-nos uma ideia aproximada não só da evolução populacional, mas também da rapidez com que isto diminuiu. Então, em 1939 é a tal observação do Lockley, que falou em 6.000 casais, portanto teríamos 12.000 indivíduos. Nos anos 70, e vejam bem que nos anos 70 e 80 isto diminuiu com uma velocidade espantosa, isto já são as contagens do SEMPA, a partir daqui, em 74, 1.683, 3 anos depois apenas 400, mais 2 anos passa para 230, em 83, 140, em 97, 41, em 2002 os tais 27, 2009, esta é a informação que vem na notícia do Correio da Manhã, 4, e em 2022, segundo a lista vermelha, apenas um indivíduo. Isto foi taxas de diminuição que em determinada altura atingiram os 30% por ano, que é uma velocidade brutal. Nenhuma população aguenta isto. É claro que, como foi referido, pode haver aqui vários fatores, as redes de malhar, as artes de pesca, os outros fatores que foram referidos, gaivotas, perturbação, o facto de isto ser uma população marginal também não ajuda, a água do mar, enfim, como hoje se fala muito também nas alterações climáticas, a água do mar também pode aumentar um pouco e fazer reduzir o alimento disponível, também é um aspecto que já foi referido noutras fontes. Possivelmente haverá aqui um misto de fatores, que é a situação mais habitual, mas há poucas espécies, creio eu, em Portugal, que tenham diminuído de uma forma tão rápida, a ponto de, em poucas décadas, terem passado de milhares de indivíduos, muitos milhares de indivíduos, para um cenário de praticamente total ausência. Portanto, é uma história triste, é uma história dramática. Como perceberam, em Espanha aconteceu o mesmo, porque no início do século XX também haveria 10 ou 20 mil indivíduos, desapareceram sucessivamente das várias colónias e foi dado como não nidificante, como tendo deixado de nidificar há meia dúzia de anos, e portanto eu acho que se a população em Espanha desapareceu,
acho que não podemos ter nenhuma expectativa de que voltemos a ter airos nas berlengas, pelo menos nas próximas décadas. Vou passar à ficha resumo do que falámos hoje. Vimos que o airo tem uma distribuição holártica, ou seja, distribui-se em latitudes boreais em redor dos polos, portanto, quer no Atlântico Norte, quer no Pacífico Norte. É um migrador parcial ou dispersivo, sendo que os juvenis têm mais tendência para se dispersar. Há muitas recapturas na Península Ibérica de aves vindas, sobretudo do Reino Unido, que também tem colónias importantes. A espécie é politípica, portanto, tem várias subespécies, sendo que as aves que nidificavam em Portugal, já não nidificam, pertenciam à espécie Uria alga albionis. A população europeia conta com, de acordo com as estimativas, 3 a 4 milhões de aves, talvez um bocadinho mais de 4 milhões, sendo que a maioria, e a maioria aqui é mais de 3/4 da população, está no Reino Unido e na Islândia. São os 2 países mais importantes para esta espécie. No caso de Espanha, nidificava até há poucos anos na Galiza, em diversos locais que eu referi, portanto, do Cabo Vilano, nas Ilhas Cisargas e nas Ilhas Cis, mas no passado terá nidificado noutros locais, quer da Galiza, quer da Costa Norte. Deixou de nidificar recentemente. Em Portugal já foi comum nas berlengas, até por volta de 1940 havia mais de 10 mil indivíduos, possivelmente nidificava noutros locais, como sugerem os testemunhos quer do Coverley, que encontrou a nidificação no Cabo de São Vicente, quer do Rei Júnior, que viu aves muito jovens na zona de Vila do Conde. Houve uma diminuição muito acentuada no século XX, que terá começado, não se sabe quando é que começou esta diminuição, mas talvez ali na década de 1960, porque na década de 1970 os números eram muito inferiores àqueles que o Lockley tinha visto. Infelizmente a diminuição foi extremamente rápida e a espécie deixou de nidificar. Neste momento já não nidifica, pontualmente ainda aparece por lá algum, mas neste momento já não há indícios de nidificação em Portugal e também não há em Espanha, como já referi. O airo, como eu referi, também é o símbolo, continua a ser o símbolo da Reserva Natural das Berlengas. Hoje já não é uma espécie habitual na zona. Este símbolo, de alguma maneira, ajuda a perpetuar a memória desta espécie e também, um pouco tristemente, nos ajuda a lembrar que, apesar de ter sido criada a Reserva Natural das Berlengas, nós, enquanto país, enquanto sociedade, não conseguimos evitar o desaparecimento desta espécie que agora apenas subsiste neste logótipo da Reserva Natural. Com isto, termino a apresentação de hoje dedicada ao airo.